Em determinados assuntos, a ciência encontra as dificuldades, principalmente com relação ao apoio da sociedade com relação a determinados procedimentos. Como é que tem sido isso, professor? Olha, na realidade, a saúde, né, é o bem maior de todo mundo, decantado em prosa e verso. O problema é que o brasileiro ainda é muito afeito, né, a buscar a saúde não como uma forma de perpetuá-la. Ele busca o segmento de saúde para, na maioria das vezes, requerer tratamento. A prevenção é muito ainda incipiente no país, as pessoas deixam acontecer, mas em todas as áreas a saúde cresce, né? Há 20 e poucos anos atrás, todo mundo que tinha um problema no coração, o que ele podia fazer? Problemas de coronárias. Era colocar uma ponte de safena, depois vem a tecnologia de colocar mamárias e artérias radiais e passou-se um período. Com o avanço, chegamos hoje ao primado, por exemplo, né, de hoje aí, extensamente na frente, quase 80% dos procedimentos nessa área são feitos através de processos invasivos com cineante coronarografia. Seria a dilatação com colocação de stent. Isso é um avanço imenso, mas isso é uma falência. Nós precisarmos disso, é a falência da prevenção. Quanto mais pessoas chegam a essa necessidade, é porque lá atrás nós deixamos de fazer alguma coisa. Nós não diagnosticamos a tempo hábil um diabetes. Nós não diagnosticamos bem a tempo hábil uma hipertensão arterial ou não a controlamos. Nós tínhamos colesterol elevados e não cuidamos. Nós éramos obesos, éramos sedentários, nós fumávamos, nós bebíamos em demasia e nós deixamos tudo isso para trás e aí chegamos a essa situação. Então nós aqui estamos consertando. Vive bem hoje, esquece do amanhã. Existem dados que surgem que são importantes e que vocês, né, que trabalham na mídia, que têm que levar à frente. Essa semana, por exemplo, saiu um dado espetacular numa das revistas médicas mais respeitadas do mundo, seria entre as 5 do mundo, é uma das melhores, o The Lancet da Inglaterra, tradicional, trouxe um trabalho deixando claro de que às vezes a gente passa até batido. Nós demos tanta importância ao fumo como fator de risco para o coração das pessoas. Nós malhamos o dia inteiro no não fumar e parar de fumar. Esquecemos do sedentarismo. Mata-se 5.600.000 pessoas ano porque elas são sedentárias. Elas não são aconselhadas e elas não se movem, elas ficam paradas. Mesmo número de mortes pelo tabaco. Olha só que impressionante. Ou seja, a mídia vai nos ajudar agora a com essa colocar divulgação. o pessoal. Nós tínhamos aqui, eu fui aqui um dos fundadores do Cuiabá, num programa que era Caminhando nas Trilhas da Saúde. E na realidade esse programa existe até hoje, são esses postozinhos, e eu sei que em Sinop tem também. Começou com aquelas estaçõezinhas de ginástica e locais para caminhada. Vocês têm lá parque para isso, né? Vocês vão ter que aumentar mais ainda, porque é tão importante quanto parar de fumar, você fazer exercício. O sedentarismo mata tanto quanto o fumo. Dá para imaginar uma situação dessa? Nós estamos em 2012. Quanto tempo demorou para chegar a essa conclusão? Então, Marcelo, eu quero voltar na pesquisa. As dificuldades, os pesquisadores enfrentam dificuldades? Quais são elas? Olha, as dificuldades são de toda a ordem, né? Em primeiro lugar, dificuldades legais, né? Difícil você fazer experiência no ser humano por razões legais, éticas e morais, né? É muito difícil você... E a questão econômica? Economicamente, nós vivemos paupérrimos, né? O índice de investimento do Brasil é pífio. Tanto é que nós temos aí, nos últimos anos, publicações boas, mas o número de publicações que nós temos do Brasil em revistas de ponta são irrisórios, né? Irrisórios. Revistas brasileiras acreditadas no exterior são muito poucas. Mas existem grupos de ponta, Campinas, a USP, a UFRJ, Mato Grosso, para você ter uma ideia, né? Aqui a UFMT pela primeira vez conseguiu publicar em uma revista de circulação de primeiro mundo um trabalho e indexá-lo. Nós publicamos trabalhos em revistas mais simples, mas temos. Então é muito importante você... Qual que seria isso na sua avaliação? É uma questão da cultura do próprio governo ou estaria influenciado direto na própria crise econômica?
Não, o problema todo nosso é que na minha área, na área de educação, que também eu milito, eu sou professor da UFMT e da Unic, nós temos um problema. O discurso é um, a realidade é outra, né? Tanto é que quando a gente vê, por exemplo, no momento, as universidades federais e as IFES, né, estão de greves por melhores salários. Os médicos, professores de medicina, pesquisadores e professores das universidades estão de greves por salários menores. O governo só coloca o salário do professor doutor. Entendi. Com tempo dedicado, aí pode parecer que o cara está ganhando muito. Não, é um cara que tem excelência, ou seja, num grupo de 140 professores... Gastou muito para chegar onde ele foi. 140 professores, você tem aí 20 titulares. No mínimo, eles têm que ganhar o que ganha aí um desembargador, alguma coisa para frente. Mas não, é menos do que o desembargador, mas dá a entender que parece que é muito. Agora, ele não fala que ninguém quer mais ser professor porque a entrada é indigna. Entendi. É indigna. Tem professores substitutos no Departamento de Medicina da Universidade do Mato Grosso, federal, que estão ganhando de R$800 a R$1.400 por mês para dar aula. Absurdo, né? Não tem o que... Então, agora, se você vai pesquisar, tem que procurar bolsa, você tem que procurar apoio, você tem que colocar. Ou então você vai ter que fazer aquilo que existe também no primeiro mundo, que é fazer trabalhos sob as despesas da indústria farmacêutica, da indústria de biotecnologia, com interesses outros. Aí a ética é muito difícil. Entendi. Então, Marcelo, alguns segmentos da própria sociedade criticam alguma parte da ciência. A questão dos embriões, por exemplo. Como é que o senhor vê essas críticas? Eu participei muito ativamente quando aconteceu aquele despautério de se permitir, né, de uma hora para outra, pesquisa sob pressão. O Congresso funciona, parece, você conhece muito melhor a política do que eu, parece que o pessoal só funciona na base de pressão. Chegou-se ao absurdo no Brasil de uma hora para outra eu escutar que a vida começa depois do 14º dia de encontro do espermatozoide com o óvulo. Naquela época eu tinha 34 anos de medicina, uns 28 anos de formado, e na minha vida eu nunca tinha escutado essa assertiva. Para mim, sempre foi o seguinte: o embrião se uniu com o óvulo. Você pode acreditar que lá chegou a alma ou não chegou a alma, mas ali começou uma vida. Claro. Mas chegou-se a defender, encontrou-se pessoas que defenderam no Congresso de que só depois da formação do notocórdio, que é um momento específico, no 14º dia depois da junção do espermatozoide com o óvulo, que aquilo ali seria um ser vivo. Então, até lá, você não teria uma vida na forma mais específica. Foi uma apelação, foi um absurdo, e mais do que isso, após isso, a avalanche de conhecimentos que chegaram. Eu tenho uma filha de 7 anos, eu tenho guardado 500 milhões de células-tronco dela desde o nascimento. Quando ela nasceu, só se colhia sangue de cordão umbilical. Eu podia ter guardado dela o quê? Cordão umbilical. A placenta inteira. A evolução está mostrando isso. Por quê? Foi se encontrando isso. Mais do que isso, o dente dela. O dente de leite das crianças que nós damos pafada do dente, na realidade, se embalados, ela tem dentes guardados já, lá dentro tem células-tronco que poderão dar para ela um outro futuro. Não para ela só, para a família minha toda e para outras pessoas, porque aquelas células poderão servir para outras pessoas em algum lugar do mundo. Os bancos... Em Mato Grosso tem locais adequados? Não, nós temos pessoas que se dedicam a isso, né? Temos até excelência no laboratório, mas o armazenamento completo final é feito em grandes estruturas, né? Tem alguns já públicos no Brasil, mas para essa colheita não tem. Como eu falei, todo mês as mulheres podem colher sangue menstrual, que é completamente desprezado, às vezes até, né, infelizmente, até enojados. Entendi. Coisa natural, normal, tranquila. Lá tem células. Soubesse a valia que poderá... A valia que vai ter. Exato. Tem grupos pesquisando isso. Agora, naquela gelatina que é o cordão umbilical, que usualmente é desprezado e vai para o aterro sanitário, na área hospitalar, lá tem células. Uma riqueza, né? Mais. Então, Marcelo, o porquê do uso de partes sempre de animais no ser humano? Olha, existe o seguinte: como é difícil você também, né, lutar com as barreiras morais, religiosas e éticas, toda pesquisa sai lá de baixo, né?
Você não vai pegar um remédio que surgiu aí que parece que é muito bom e injetar numa pessoa, porque aí se danar, você danou o ser humano. Então você utiliza disso. Existem os defensores radicais, né? Eu acho que os defensores radicais, por exemplo, que não pode fazer mais pesquisa de macaco, eles deveriam disponibilizar os seus descendentes ou seus, né, ascendentes para pesquisa. Porque se não pode pesquisar em macaco, como é que nós vamos fazer? Defenderia. O final chega lá. Nós começamos lá na cobaiazinha, a gente tem dó dela, mas a gente pensa muito nela, né? Usa-se modelos. Mas o ser humano ainda está acima de tudo, né? A inteligência é nossa. É verdade. Não é questão de ter dó, é questão de precisar. Claro. Né? Se nós não pesquisarmos e temos certeza, você terá absurdos. E mesmo assim acontece. Nós participamos da retirada de um dos maiores laboratórios do mundo, que fez uma pesquisa de excelência, foi publicado em todas as revistas, um remédio para colesterol, e que quando veio ao mercado, ao grande uso, matou gente. O nome dele era Lipobaia, as pessoas nem se lembram dela. Tivemos há pouco tempo atrás anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, não é que eles eram ruins, alguns ainda continuam em uso, mas o uso correto. Entendi. É para uso em pequeno espaço de tempo. As pessoas, como ele era muito bom para tirar dor, as pessoas com dores crônicas começaram a usar ele sempre. Aí deu problema de derrame e infarto agudo do miocárdio. Os remédios foram exaustivamente estudados em todos os âmbitos. Então é melhor que continuamos e mesmo de um assim, animal. Deu problema. Imagine se você não testar antes. É verdade. O que a ciência nos oferece para rebater os efeitos do tempo? A resposta ainda hoje em nosso programa. Fique com a gente. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento, o que você precisa comunicar. Interessante para quem precisa saber. BW Assessoria de Comunicação. A formação in vitro de órgãos lança uma nova possibilidade para a ciência e dá esperança aos portadores de doenças crônicas. E além de possuírem baixa qualidade de vida devido à patologia, ainda aguardam em filas de transplante por um doador que pode não aparecer.